O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós ouvimos neste Evangelho falar que a pedra foi removida. Nosso Senhor estava colocado dentro do Santo Sepulcro, quando
Maria de Magdala chega ali, a pedra havia sido retirada. O que isto significa para a nossa vida espiritual? Isso que gostaria hoje de podermos meditarmos. Nem todos podem ver que a pedra em frente ao túmulo foi retirada. Muitas vezes não conseguimos perceber isto. São justamente as pessoas que carregam este fardo do sofrimento e da decepção, e isto já há bastante tempo. A luz da esperança ficou tão fraca que agora não consegue enxergar o suficiente para perceber que algo mudou. E também há quem se encontre subitamente dentro de um túmulo. Isto porque a pedra foi colocada na vida da pessoa, seja por uma outra pessoa, seja por um evento, um fato, um acontecimento inesperado, um acontecimento repentino, alguma coisa que fecha a pessoa. A pessoa fica presa naquele fato, naquela história, ou naquele acontecimento daquele momento, e não consegue sair daquele túmulo. A pedra está sempre na frente. Por isso, devemos, na nossa espiritualidade, perceber que pedra é esta, que esta pedra já foi removida da nossa frente. Nosso Senhor já retirou esta pedra de nós. Anselmo Grum, ele afirma que a ressurreição de Jesus possibilita a fé na minha própria ressurreição. Então, isto que gostaria nesta noite, nessa última pregação pascal, poder justamente mostrar a fé, né? A ressurreição de nosso Senhor nos mostra a nossa própria ressurreição. Não podemos ficar dentro do túmulo. Nosso Senhor já removeu esta pedra e já saiu, e nós também devemos acreditar nisto e não ficarmos dentro do túmulo. A pedra já foi removida, e foi removida para todos nós, mas cada um deve fazer o seu próprio caminho, partindo justamente da situação em que a pessoa se encontra, para ver, compreender, acolher esta libertação. Nós vamos começar agora, a partir de hoje, uma série de leituras, justamente que nós chamamos de oitava de Páscoa, falando da ressurreição. Nosso Senhor vai aparecer para diversos momentos ali, os textos bíblicos vão nos trazer isto, essas histórias da ressurreição que nós começamos hoje, vão descrever justamente esses caminhos, né? Caminhos de discípulos e discípulas como nós, imperfeitos, caminhos diversos de pessoas que procuraram, mesmo com seus defeitos e com seus erros, mesmo assim, essas pessoas conseguiram enxergar nosso Senhor, e Deus acompanha, porque o nosso Deus é um Deus vivo, Ele caminha conosco. Com cada pessoa é diferente. Eu já atendi muitas pessoas presas com seu passado, com algum acontecimento dentro dos túmulos, e sei muito bem que Deus tem uma forma, um jeito, um carinho para cada pessoa, tentando essa liberdade para a pessoa, da sua maneira. E nesse caminho de descoberta e de conhecimento, a pessoa vai entrando dentro da sua espiritualidade para perceber que esta pedra já foi removida. A pedra já foi removida, seja qual for o tempo em que nós estamos vivendo. Mas, quando os peregrinos chegam na Terra Santa e vamos a Jerusalém, lá, ao entrarmos ali no complexo do Santo Sepulcro, quando chega realmente ali no Santo Sepulcro, depois de fazermos todo este caminho da Via Sacra, que normalmente os peregrinos fazem no mesmo dia, fazem ali para poder chegar no Santo Sepulcro. Então, quando
nós chegamos ali com os peregrinos, né? Eles veem também este túmulo vazio. Agora, este túmulo vazio, ele não é uma resposta em si mesmo. Ele não é um lugar para simplesmente ficar ali parado, olhando para este sepulcro vazio. Este sepulcro vazio é uma pergunta. É, na verdade, um empurrão para a sua vida espiritual, para buscar cada vez mais esta interioridade. E para isto é preciso se mexer, né? É preciso, muitas vezes, recomeçar. Tem muitas pessoas que abandonaram o caminho da espiritualidade. Muitas pessoas até mesmo abandonaram o caminho da igreja, o caminho proposto pela igreja. Muitos peregrinos que vão comigo à Terra Santa, às vezes estão anos e anos sem ir na igreja, ou algo assim. Depois, na maior parte das vezes, pelo menos que eu saiba, quando retornam também para a igreja, porque conseguiram fazer esta experiência do Senhor, recomeçar, sabendo então que esta esperança vai substituir o peso da morte. E muitas vezes temos que enfrentar esta morte. Na liturgia de hoje, desse domingo pascal, começa justamente a nos propor vários caminhos, entre os quais talvez possamos reconhecer o nosso próprio caminho, ou então aquele caminho que mais se assemelha ao momento, ao tempo em que nós estamos vivendo. Vou destacar esses 3 personagens para hoje: Maria de Magdala, Maria Madalena, esse discípulo amado, e Simão Pedro. 3 pessoas de diferentes modos que chegaram no Santo Sepulcro, que viram esse sepulcro vazio. Atitudes que às vezes podem nos ajudar na nossa espiritualidade. Maria de Magdala é esta mulher do desejo, aquela que não desiste. Agora, o peso da dor ainda está em seu coração, e por isto ela ainda não consegue enxergar Nosso Senhor, o confunde, né? Ali, por isto não consegue enxergar muito bem, ainda está escuro, não somente à sua volta, porque ela vai sair, né, ali justamente na aurora, né, quando começam os primeiros raios das luzes pela manhã, mas no fundo quer dizer noite. Maria de Magdala está na escuridão, na noite do seu coração. Ela corre para o sepulcro o mais rápido que pode. Ela chega um pouquinho antes, né, da luz realmente bater ali. Ela nem espera o sol nascer completamente. Mas o seu coração está fechado. Está fechado com o quê? Com a dor. Esta é uma dificuldade humana que nos fecha, a dor. E por isso ela está dolorida pela morte daquela pessoa que ela gostava tanto, que ela o amava. Mas ainda assim, ela está ali, apesar da sua dor. Então, para ela, esta pedra retirada do túmulo não significa que ela não pode parar de chorar. Claro que pode chorar, não é este o motivo. Mas significa que ela agora não precisa se lamentar, porque o Senhor está vivo. Então, é uma transformação a partir de dentro. Muitas vezes, quando enfrentamos a morte de alguém que nós amamos, temos que fazer também essa transformação. A dor vai estar dentro, a saudade vai estar dentro, mas não significa que eu vou ficar preso àquele acontecimento, não significa que eu vou ficar lamentando aquele acontecimento, se eu realmente acredito na ressurreição de Nosso Senhor, porque esta pedra já foi retirada por Nosso Senhor. Então assim, eu agora posso enxergar de uma outra forma, como Maria Madalena. Ela está tão focada na sua dor, que nem pensa que a dor pode acabar. Mas a dor pode acabar, quando ela realmente abrir os olhos para enxergar Nosso Senhor. Quando transformamos a nossa vida num lamento, quando a dor e as lágrimas se tornam o sentido para a nossa vida,
Então, custa para nós reconhecer que nosso Senhor nos convida a ter esperança, porque também as coisas podem mudar. Agora, é importante também sabermos que depois dessa transformação de Maria, de Magdala, ela passa agora a anunciar nosso Senhor. Ela muda, ela entrega esta dor, corre ao encontro dos discípulos para partilhar a sua preocupação e precisamente essa preocupação torna-se o ponto de partida para o caminho do outro, para deixar com que o outro possa fazer este encontro com nosso Senhor. É uma atitude que nós também podemos aprender, esta transformação interior. A pedra foi removida. Depois temos Simão Pedro e temos também esse discípulo amado. O discípulo, que não aparece o nome, a maioria dos teólogos dizem que é João, e por isso a comunidade joanina aceita bem essa proposta de dizer que esse discípulo amado é João. Mas em todo caso, vamos chamá-lo apenas de discípulo amado, porque ele está ali, desde a ceia, quando ele recosta a sua cabeça no ombro de nosso Senhor, também ele está ali na cruz, né? Ali quando nosso Senhor é crucificado, ele está ali, ele não foge. Pedro e esse discípulo amado, eles também correm para chegar ao túmulo, para chegar ao Santo Sepulcro. Vem a mesma cena, o sepulcro vazio. Mas entre os dois existem diferenças, né? Diferenças na forma de correr e também diferenças na forma de se posicionar. O discípulo amado é esta imagem, portanto, de uma fé jovem, de uma relação íntima com nosso Senhor. A comunidade joanina gosta de mostrar isto, que esse discípulo amado é amado justamente porque ele tem uma relação muito próxima com nosso Senhor. Então, por isto é que esse discípulo amado, ele corre, né? Porque ele corre mais rápido, chega ao Santo Sepulcro, é um vínculo, portanto, que a morte não pode romper. Diferente de Maria de Magdala, ele chega, ele observa, ele crê, né? É mais rápido para entender isso. Então esse discípulo amado, ele vê, ele sente, ele não se pronuncia, mas há um detalhe aqui que muitas vezes nos escapa, porque ele chega primeiro, mas ele tem a humildade de esperar Pedro, o líder da comunidade. E por isto, esta questão da humildade, que quis hoje realçar aqui também para a nossa meditação, né? Esse discípulo amado, ele é rápido, mas ele tem humildade. Ele não atropela o seu superior, ele não atropela o outro, ele tem paciência, portanto, ele tem humildade. Esse ano aqui no nosso Santuário Santo Antônio, nós vamos falar muito ainda sobre humildade, né? Já iniciamos com várias pregações sobre isto, sobre a humildade, e hoje também quis trazer este discípulo amado como este jovem humilde, para servir de exemplo para nós. Esta humildade de esperar. Por quê? Porque quem busca verdadeiramente, quem faz esse caminho interior, esta espiritualidade, esta relação íntima com nosso Senhor, faz isso com honestidade. E quem faz isso não se coloca superior aos outros. É a pessoa humilde. Nosso seráfico pai, São Francisco, é outro grande exemplo disto. Santo Antônio, que na festa deste ano eu vou estar destacando justamente esta questão da humildade. Nosso tema para a festa deste ano aqui no santuário é justamente Santo Antônio, o santo da humildade. Então vamos estar realçando esta questão, esta virtude da humildade que Santo Antônio viveu, assim como este discípulo amado de nosso Senhor, que não se coloca como senhor do outro. Muitas vezes hoje nós assistimos ao surgimento, né, de pessoas que gostam de ensinar os outros quem é Deus, quem realmente é Jesus,
que modo que deve se portar, que roupa que deve vestir, e assim por diante. Agora, importante mesmo é o seu caminho interior. Importante mesmo é a sua transformação. É o seu cuidado consigo mesmo, como este jovem que tem esta humildade de esperar o outro para chegar no seu passo, no seu jeito. E os dois vão olhar a mesma cena. Então, esse discípulo amado, ele acredita no seu coração. Ele é silencioso. Outro dia eu falava sobre a questão do silêncio para um grupo, questão do silêncio. Ele é silencioso, ele vive uma vida silenciosa. E por isto, por viver esta vida silenciosa, que é uma vida que realmente nos leva para a verdade, é uma vida que nos leva a ter uma espiritualidade sincera, então realmente ele pode deixar o outro entrar primeiro. Isso não é a coisa mais importante. O outro pode entrar. Por isso ele tem esta humildade de deixar o outro entrar primeiro. Agora, olhemos para Pedro. Outra atitude, diferente. Pedro também faz sua corrida. Algo o surpreende, mas ele ainda não pode dar um nome para aquilo. Ele não sabe o que está acontecendo. Ele fica perplexo. Pedro está cansado, carrega sobre si o peso da sua própria traição. Nós sabemos disso, quando ele nega nosso Senhor, o galo canta. Como é bonita este jeito de contar esta história de Pedro. Como que ele percebeu, como ele caiu em si. Quando o galo cantou, ele logo percebeu o erro que havia cometido. Então, ele está ali com o peso da sua traição. Por isso ele precisa fazer um caminho de reconciliação. Mas uma reconciliação com sua própria história, uma reconciliação com nosso Senhor. Por isso, lá na Terra Santa, nós dizemos que Pedro, ele é um homem que precisa de tempo. Tem pessoas que precisam de tempo, para fazer a sua conversão, a sua mudança de vida. Pedro é este, um homem que precisa de tempo. Ele está acostumado ali a sua rudeza, aos seus cálculos e tudo isto. Então ele entra também nesse vazio deste Santo Sepulcro, ele vê que realmente tem alguma coisa que está em comum, mas ele ainda não diz tudo sobre aquilo. O seu acreditar ainda vai demorar um pouquinho para que ele possa enxergar como aquele outro que chegou primeiro. Meus queridos, realmente não é fácil, quando chegamos no Santo Sepulcro, de termos atitudes como esse discípulo amado. Realmente não é fácil olharmos e já identificarmos nosso Senhor, como Maria de Magdala vai reconhecer nosso Senhor depois. Não é fácil reconhecer nosso Senhor presente hoje, aqui no nosso mundo, nosso Senhor presente na pessoa do outro. Não é fácil reconhecer nosso Senhor. O que nós sabemos é que esta pedra foi removida. O que nós sabemos é que nós podemos sair de dentro desse túmulo junto com nosso Senhor, de ressuscitar junto com Ele, pois Ele foi o primeiro e agora nós seguimos com Ele. Isto vai exigir, claro, uma jornada pessoal, uma peregrinação interior. Vai exigir, como o Anselmo Grum gosta de dizer, vai dizer justamente do risco e do esforço, do risco e do esforço, que exige de cada pessoa para encontrar essa maturidade espiritual. Nós temos que sair dali de dentro daquele túmulo e começar a procurar o nosso Senhor que está aí. Mesmo que seja na nossa dor, no nosso cansaço, na nossa decepção, mesmo aí vamos encontrar o nosso Senhor, pois esta pedra já foi removida. Que nós possamos sair também desse túmulo junto com nosso Senhor. O Santo Sepulcro está vazio. Paz e bem. Agora vamos juntos. Creio em Deus Pai.